cabelos prateados e claros como a luz do luar, um olhar afiado como de um gato e azuis e claros como o céu. Ela conhece muito bem essa pessoa, da webtoon que ela gostava muito. A vilã daquele lugar, Liz Agnus, é alguém mais desesperado e feroz do que qualquer outra pessoa. No entanto, ela está no corpo de Raquel Agnus, a meia-irmã da personagem favorita dela. Isso significa que ela vai poder assistir a magnífica Liz bem de perto. Como uma fã de carteirinha, Raquel está muito feliz com isso, já que esse seria o sonho de qualquer fã. Mas então, ela se lembra que a Liz é a filha ilegítima do Duque. Liz costumava viver como uma plebeia, mas quando Raquel morreu devido a tanta luxúria e prazeres, Liz acabou sendo trazida para a família, e com isso teve que sofrer toda uma humilhação que jamais imaginou. E isso a deixou sombria. Liz era apenas uma inocente criança, sem culpa de nada, condenada por ser uma filha ilegítima. Enfim, vocês devem estar querendo saber por que a Raquel escolheu a vilã como sua personagem favorita, e não a heroína. O motivo é porque ela é sexy e linda, e também uma personagem que após despertar sua magia, esmaga e zomba de todos sem qualquer piedade. A Liz é diferente das damas que conseguem tudo facilmente graças a uma sorte natural vinda do além. Tudo para ela exige desespero e violência. Liz é alguém que faz o seu melhor para conseguir o que quer, mas que também tem seu lado lamentável e carinhoso, o que fez nossa prosa se apaixonar sem perceber. Mas pensar em como as coisas acabaram para Liz é bem triste. A última frase da Liz foi: dizem que o amor é algo lindo. O amor é o desejo, a cobiça, subjugação e possessão incessante. Foi isso que aprendi, e foi assim que vivi. Amando meu coração, endureceu. E mesmo que não tenha conseguido você, o melhor foi feito, e não há arrependimentos. Se eu soubesse como amar igual a você, poderia ter tido um final diferente. Essa não foi a vida com a qual comecei e imaginei. Eu, Liz Agnus, ao menos estarei terminando do jeito que desejei. Raquel chora só de lembrar da parte que ela disse que poderia ter tido um final diferente. Em suas últimas palavras, Liz disse não ter arrependimentos. Mas falando sobre ter um final diferente, parece que houve arrependimentos. Então Raquel vai tentar fazer com que o final seja diferente, já que o objetivo dela é viver junto à personagem favorita dela, até ela estar bem velhinha de cabelo branco. Mas bem, ela consegue imaginar apenas a si mesma velha. Para ela, é como se a Liz fosse ficar sempre jovem e bonita. Uma empregada entra no quarto informando que trouxe os vinhos favoritos a Raquel, direto de Luz. Graças às memórias daquele corpo, Raquel consegue reconhecer as coisas. A empregada incentiva Raquel a tomar um copo de vinho com expressão maléfica, dizendo que assim ela esquecerá todos os problemas, e que ela precisa descansar um pouco, e que isso não causará a queda dos Agnus. A empregada-chefe Abigail é uma empregada que serviu a família Agnus por 10 anos, e por todos esses anos fez lavagem cerebral na Raquel, tornando-a incompetente. Até o dia que destruiu a sanidade mental daquele corpo e sugou até a última gota de tudo que possui naquele território. Raquel perdeu seus pais em um acidente e se tornou uma duquesa antes mesmo de ter superado seu luto. Portanto, não seria uma tarefa fácil para ela se livrar da lavagem cerebral de alguém que estava há muitos anos ao seu lado. Então Raquel mente que está com dor de cabeça e que por isso não quer ver nenhuma gota de álcool por enquanto, e que ela pode levar embora. A empregada fica completamente confusa, mas acaba dizendo que não tem nada melhor do que uma boa noite de sono para melhorar uma dor de cabeça, e que ela trará o vinho novamente depois de acordar. Raquel percebe que apenas ignorar acabará deixando tudo uma bagunça. O plano da Abigail é colocar Raquel para dormir e depois agir como uma rainha. Raquel então diz que Abigail está incomodando muito ela hoje. Abigail engole seco e pede desculpas, dizendo que irá preparar o banho da Raquel. Aquela personagem se tornou uma duquesa aos 20 anos, e desde então tem negligenciado seu trabalho, além de apenas beber por mais de meio ano. Tem muita coisa que ela precisa fazer para a Liz, mas a primeira é se livrar da Abigail, que foi quem colocou a Liz em sua primeira aprovação. Raquel não sabe por que aquele banheiro é tão luxuoso. Tudo ali é um caos. O empregado chega dizendo ter ido ajudar Raquel no banho, e ela trouxe algo que a Raquel pode querer. Obviamente, é o vinho de antes. Raquel questiona quem pediu para ela fazer isso. A empregada fica assustada, então ela se ajoelha e pede para Raquel a perdoar. Ela explica que não faz muito tempo desde que ela começou a trabalhar ali, por isso ela errou. Raquel pensa que primeiro ela vai deixar claro para todos que ela mudou. Então, ela diz estar tudo bem, pergunta o nome da empregada. Ainda nervosa, a empregada se apresenta como Anne. Raquel explica que como a Anne ainda não está familiarizada com aquele lugar, é impossível ela ter ido ali sozinha. Por isso Raquel perguntou, apenas por curiosidade. Anne diz que a empregada-chefe disse que Raquel precisava daquilo. Raquel diz que então é para Anne dar o vinho para ela, o que deixa Anne muito feliz. Raquel pede que Anne diga à empregada-chefe que ela entregou isso. Anne concorda,
Mas agora Raquel está com uma pulga atrás da orelha sobre por que Abigail quer tanto que ela beba aquilo. Raquel então observa a garrafa desconfiada. Não parece ser algo estranho com aquele corpo. São apenas sintomas de ressaca. Nada extremamente diferente ou especial. Raquel não sabe ao certo o que é, mas claramente não são vitaminas. Diversos murmúrios são ouvidos, e Raquel resolve ir ver o que é aquela confusão logo pela manhã. Ao chegar lá, Raquel se depara com um homem que diz que ela terá que ouvi-lo hoje. Ela questiona se o nome dele é Marcos. O homem diz ser uma honra ela lembrar o nome dele. Raquel fica confusa com a reação dele. Mas se ele é mesmo Marcos, é excelente que ele tenha vindo até ela, já que ele é alguém que ela teria que ir atrás de qualquer maneira. Marcos é o assistente do antigo Duque Agnus, aquele que se tornará o braço direito da Liz no futuro. E também é o único que sabe o paradeiro da Liz. Raquel então chama ele para entrar. Após a morte daquele corpo, Marcos foi o responsável por trazer a Liz até ali e transformá-la em duquesa. Marcos pergunta quanto tempo faz desde que ela esteve sóbria, o que atinge como uma flecha. Realmente, em todo esse tempo, Raquel não esteve um dia sequer sóbria. Ela bebia algo como se fosse água. Nossa prota não sabe por que tem que passar por essa vergonha, mas considerando a vida que a Raquel levava, até que ela não está se sentindo mal. O que faz Raquel questionar se ela seria uma maga ou se seria um tipo de habilidade especial. Mas se esse fosse o caso, Raquel não teria morrido tão cedo na história. Então ela provavelmente só andou lendo webtoons demais. Ela volta sua atenção para o Marcos e pergunta o que ele gostaria de falar com ela. Parecendo nervoso, Marcos tende alguns papéis para ela, informando que aquelas são todas as informações que ele coletou e organizou até agora. Lendo a webtoon, Raquel já tinha percebido que ele era alguém bem talentoso. Como era esperado de um futuro gênio, não decepciona. Raquel informa que irá ler com mais calma mais tarde e pede para ele fazer um resumo. Marcos informa que todo o território está um caos. Não apenas o salário dos funcionários, como também dos cavaleiros, estão atrasados há meses. E os moradores estão cada vez mais migrando dali por conta dos altos impostos que estão sendo cobrados. Sair do território por si só já é extremamente difícil por causa das bestas selvagens que existem lá fora. Então muitas pessoas estão afiando suas facas esperando uma única oportunidade. Raquel sabia que o território andava meio ruim das pernas, mas aquilo já é demais. Ela questiona como as coisas chegaram a esse ponto. A sala fica em um clima estranho, e Marcos pergunta se ela esqueceu que deu autoridade máxima para a empregada-chefe. Logo, todos os documentos estão sendo passados para a empregada-chefe. O ducado Agnus não é mais comandado pela duquesa, e sim pela empregada-chefe. Raquel diz que se este é o caso, então terão que se livrar dos subordinados da empregada-chefe primeiro, o que deixa Marcos muito confuso. Ele questiona se ela está falando sério. Tirando uma garrafa de vinho, Raquel diz que já tinha algo que ela queria pedir a ele em relação à empregada-chefe, mas a expressão dele não é das melhores ao ver a garrafa de álcool. Raquel explica que ela não vai beber, e aquele é o álcool que a empregada-chefe tem dado a ela. Ela precisa que ele investigue o que tem naquela garrafa. Marcos bate a mão na mesa irritado, enquanto Raquel explica que ela não sabe ao certo o que, mas tem alguma coisa diferente naquela garrafa. Marcos não entende como alguém tem coragem de fazer coisas tão idiotas assim, claramente fora de si. Enquanto Raquel está bem plena, só pensando que isso está saindo da boca de um futuro conspirador maligno. Mas bem, se ele não mudasse drasticamente assim, ele não teria sido capaz de proteger a jovem duquesa. Ela apenas pode torcer para a Liz aguentar por enquanto. Marcos concorda em descobrir o que tem naquela garrafa o mais rápido possível. No entanto, a lealdade do Marcos não pertence a ela. Toda sua lealdade e determinação é direcionada ao território e ao antigo duque. Mas um dia, ele será as mãos e os pés da Liz. Portanto, ele é alguém em quem ela possa confiar. Para que ela possa ter um final feliz com sua personagem favorita, ela fará o que for necessário. Os ratos devem ser enfileirados e cuidados um a um. Não há necessidade de esperar. Enquanto isso, Rupert, o vice-comandante dos Cavaleiros de Agnus, está questionando quando aqueles que ainda não foram pagos irão receber o pagamento. Tail, o comandante dos Cavaleiros de Agnus, que está lá apenas bebendo, diz que ele terá que esperar mais um pouco. Irritado, Rupert pergunta por quanto tempo mais eles terão que esperar. Mas o comandante apenas continua a curtir e a se divertir. Rupert então começa a gritar, perguntando se Tail está dizendo que os poucos que estão recebendo continuarão a receber, enquanto aqueles que não estão recebendo terão que ficar esperando a boa vontade dos outros. Irritado, o comandante pergunta como ele ousa falar assim com ele. O comandante dos cavaleiros está em um estado tão deplorável de bêbado que nem consegue se controlar. Rupert não sabe como o ducado Agnus chegou a esse ponto. Então, ele é acertado no rosto pelo comandante. O comandante tenta bater nele de novo, mas as pessoas ao redor estão tentando fazer ele parar. Rupert pede para ele parar, mas o comandante pergunta o que ele vai fazer se ele não parar. Rupert pensa ter chegado em seu limite. Não há mais esperança naquela família, mas ele precisa aguentar. Pois se ele for embora daquele lugar, aqueles que o seguem irão junto.
Um outro cavaleiro diz que não é como se eles não tivessem outras opções, e que tudo nessa vida tem limite. Então ele pede para pararem com essa besteira e ir embora, já que eles seguirão Rupert. Os cavaleiros começam a se levantar e ir embora, o que deixa o comandante muito confuso. Ele começa a desembainhar sua espada, enquanto manda todos pararem, pois se não pararem... Então alguém pergunta o quê? Dizendo que é possível ver tudo lá de fora. Raquel chega perguntando o que ele vai fazer se eles não pararem. Quando Raquel chegou, ela viu o primo da empregada-chefe, Tail, um homem que se tornou comandante por puro nepotismo, e do outro lado, Rupert, o magnífico cavaleiro que protege a protagonista, a Santa, de inúmeras crises. Nem pensar que no começo ele fosse um dos cavaleiros dos Agnus. Julgando por todo o clima do local, parece que hoje é o dia que ele deixa aquele lugar. Ela não pode deixar que o Rupert vá embora, já que ele é um homem incrível que no futuro chegará à posição de mestre. Se ela não fizer nada, ele acabará se tornando um obstáculo para Liz no futuro. Então ela sugere que eles lutem. Tail fica todo confuso sobre por que ela está ali. Então Raquel pergunta o que tem de incrível de ver a dona do lugar no próprio lugar. Então ela pergunta se eles vão querer lutar ou não. Tail parece assustado, enquanto o Rupert pergunta se ele pode fazer isso. Ela diz que é claro e que não haverá consequências para ele, não importa o resultado. Ela jura em nome dela. O comandante pergunta se ela está falando sério, mas ao olhar para ela, percebe que ela não está sob o efeito daquele remédio. Rupert diz que por ele ser o comandante dele, não seria muito educado ele usar uma espada real. Por isso, ele usará uma de madeira. Irritado, o comandante o chama de arrogante e diz que ele irá se arrepender de ter feito isso. Então ele parte para cima do Rupert. Mas o Rupert facilmente desvia e já parte para cima também. A espada dele vem a toda velocidade, ao ponto do comandante ficar sem reação. Depois disso, ficamos apenas com os barulhos da luta, onde claramente alguém está apanhando muito e acha que a gente sabe quem é. E no final, só vemos o comandante todo acabado no chão. No entanto, Rupert está dependendo da sorte agora, já que a Raquel pode muito bem voltar atrás no que ela falou. Mas Raquel informa que a partir de agora, Rupert será o comandante dos cavaleiros. Então agora ela dará a primeira ordem a ele. É para ele pegar todo o lixo e dar um fim nele. Rupert percebe que finalmente a duquesa mudou. Ele não sabe o porquê, mas o que importa é que o momento tão esperado finalmente chegou. Então, ele prontamente diz que fará como ordenado. Enquanto isso, Abigail está apenas curtindo a vida bem de boas, como se fosse a própria duquesa, já que tudo está rolando tranquilamente e ninguém sequer imagina que a duquesa está viciada naquele remédio. Todos pensam que suas ações são causadas pelo choque e a depressão de ter perdido os pais, já que ela fez questão de usar um remédio para parecer exatamente esse o caso. Apesar dela ter ficado um pouco preocupada com a reação da Raquel aquela manhã, logo depois Raquel aceitou o álcool que ela mandou outra empregada levar, como era esperado. No entanto, é estranho que o padrão que estava sendo seguido por meio ano tenha sido quebrado, já que o vício é uma doença. Não é o que pode ser superado com uma simples mudança de vontade ou porque quer. Mas talvez isso tenha sido apenas um caso isolado. Abigail pergunta a Anne se a duquesa disse mais alguma coisa. Anne diz que Raquel não disse nada além de falar para Abigail que ela pegou a garrafa. Abigail fica contente ao perceber que é impossível para Raquel resistir quando o remédio está bem na frente dela. Ela diz a Anne que a vida dela será bem mais fácil se ela continuar fazendo exatamente o que Abigail pede. No entanto, Anne começa a tremer com isso e responde com um simples tá, que Abigail acha ser uma resposta muito desrespeitosa. Talvez seja porque ela ainda não sabe como funcionam as coisas ali, mas ela vai perceber gradualmente que quem comanda aquele lugar é a Abigail. Nesse momento, uma outra empregada entra avisando que a duquesa se encontrou com o Barão Lenton. O assistente do antigo duque é aquele que interfere em todos os planos da Abigail. Ela jamais se encontraria com o Marcus Lenton se ela tivesse bebido álcool. Desesperada, ela grita a Anne perguntando se ela realmente entregou a bebida para a duquesa, o que também deixa a Anne desesperada. Anne diz que sim, e que logo em seguida Raquel pediu para ela sair. Abigail então empurra a Anne, enquanto diz que ela falou para a Anne ver Raquel bebendo na frente dela. Então, ela demite a Anne, enquanto pensa que deveria ter cuidado do Barão Lenton antes, mas agora ele se encontrou com a duquesa. Enquanto isso, a Raquel está falando para o Rupert que ele não pode deixar uma única pessoa de fora. Rupert concorda, dizendo que mesmo que ele tenha que arriscar a vida dele, cumprirá as ordens da Raquel. Raquel tenta dizer que não é para tanto, mas Rupert jura pelo nome e honra dele que fará isso. Essa lealdade exagerada está sendo demais para Raquel. Mas uma questão é certa, o território está a 5 minutos de se tornar um completo caos. Se a situação com os cavaleiros estava assim, Raquel não precisa nem saber sobre os outros lugares. Todos aqueles que possuíam cargos chaves dentro do território foram retirados e as posições foram ocupadas por parentes da empregada-chefe. Por isso, eles têm que pegar todos eles de uma vez, sem que eles tenham chance de escapar. Liz sofreu muito nas mãos dessa empregada-chefe. Pela original, Liz apareceria no ducado daqui a 1 ano, e todas as coisas que ela sofreu ali foi o que deu início ao desenvolvimento dela como vilã.
Enquanto Raquel estiver viva, não deixará que isso aconteça. Ela fará questão que Alice tenha um caminho apenas envolto de flores, pois foi por causa dela que Raquel conseguiu aguentar passar por tudo aquilo. Então agora é a hora deles pegar a principal culpada de tudo, a empregada-chefe. Com isso em mente, Raquel chega no escritório. Do lado de dentro, Anne chora, enquanto a empregada-chefe parece irritada e nervosa. Mexendo em uma caixa de joias, Raquel perguntou o que está acontecendo no território dela enquanto ela não estava ali. A empregada-chefe explica que estava limpando e aconteceu de ter uma confusão nesse meio tempo. Na verdade, ela estava indo encontrar Raquel, mas ela acabou indo ali primeiro. Raquel então chama a Anne, que está chorando toda suja de bolo. Anne se aproxima da Raquel, que pergunta a Abigail se ela gosta da posição de empregada-chefe e também do poder da riqueza que ela está aproveitando. Enquanto isso, Raquel está limpando e enxugando as lágrimas do rosto da Anne. Abigail diz que tudo que ela fez foi selecionar sempre o melhor para dar à duquesa. Mas Raquel pergunta se tudo naquele lugar não é dela. Abigail responde com um sim nervoso. E Raquel agradece por todo o trabalho dela até o dia de hoje. Mas nisso tem uma mão no ombro da Abigail. Enquanto é levada dali, Abigail diz que a Raquel não tem motivos para tratar assim, já que ela foi leal à duquesa durante toda a sua vida e agora está sendo tratada como uma criminosa. Uma vez que Abigail já está fora do quarto, Raquel chama a Anne, que fica confusa, e com um sorriso pede ajuda dela. A primeira coisa que Raquel fez após colocar Abigail na prisão foi retirar todos os cúmplices dela e colocar novas pessoas no lugar, começando pelos cargos de mordomo e de empregada-chefe. Imediatamente, ela promoveu os mais qualificados e colocou eles para trabalhar. Contratação e cuidado de funcionários, consertos e restauração da mansão, administração do estoque de alimentos, tudo relacionado ao cuidado da mansão foi deixado para eles. Enquanto isso, Raquel estava trabalhando sem parar, pois tinha muitas coisas para ela ler. Durante esse meio ano, todos os impostos duplicaram, e por causa de todos esses impostos, os comércios começaram a deixar o território sob a administração do ducado. As ruas se encheram de desabrigados e pessoas em busca de emprego, e as taxas de criminalidade estão nas alturas também. Raquel apenas queria que o Marcos voltasse o mais rápido possível, já que ela não tem mãos o suficiente para cuidar de tudo isso sem um assistente. Mas ela não tinha muita escolha, já que ele é o único que poderia investigar o conteúdo da garrafa que Abigail dava a ela todos os dias. Há muitas coisas estranhas nessa situação. Uma das coisas é o fato daquele corpo estar tão bem, quando Raquel deveria estar próxima da morte. Raquel é então avisada de que o comandante dos cavaleiros retornou, e ela comemora por finalmente ter um descanso. Agora, ela está de frente a todas as coisas que Abigail juntou durante aquele meio ano. Na verdade, apenas parte de tudo, já que Rupert conseguiu pegar apenas o que era possível. Mas seria estranho se eles não tivessem escondido uma fortuna tão grande assim. É bom que agora eles pegaram tudo pertencente à família Condal-Waver, já que eles darão uma bela ajuda financeira ao ducado. Todos os pertences da família Condal-Waver só poderão ser usufruídos após o julgamento e condenação dos mesmos, então ainda não está na hora. Raquel questiona se Abigail ainda não abriu a boca, e obteve uma resposta negativa. E é informado que eles estão a interrogando intensamente, mas ela é resistente. Obviamente que Abigail está tentando evitar a morte, pois se ela abrir a boca, sua família inteira será executada. Além dela ter roubado, ainda teve coragem de fazer algo com o alimento da Raquel. Raquel pergunta se aquilo é tudo por hoje, pois ela ainda está sobrecarregada com o trabalho que já tem. Mas Rupert estende um papel dizendo que ali estão os documentos da propriedade. Raquel começa a olhar os papéis, então pergunta irritada se eles compraram propriedades na capital. Rupert informa que foi o Taio que comprou aquilo, e Raquel comenta que vai ter que dar uma olhada na folha de pagamento daquele cara. Rupert então estende mais uma pilha de papéis para ela, e Raquel só consegue pensar que vai morrer com essa quantidade de trabalho que não para de aparecer. Raquel diz que ele deve ter tido muitos problemas por causa dela, o que deixa Rupert corado, mas ele nega, apesar da Raquel saber que não só ele teve muitos problemas, como também todo o povo do território. Ela mal consegue imaginar o quão difícil deve ter sido para essas pessoas quando quem os governava evitava a responsabilidade e entregava tudo nas mãos de alguém desonesto. Mas Rupert tenta tranquilizá-la, dizendo que mesmo que tudo isso tenha acontecido, ele tem certeza que as coisas serão diferentes de agora em diante. Ao que Raquel concorda com um sorriso. Como fã, ela está determinada a trabalhar duro para ser capaz de fazer a vida da personagem favorita dela mais feliz. Nesse momento, Marco chega parecendo um morto-vivo e avisa Raquel que precisa fazer exames agora mesmo. Vemos um campo de batalha. E nele está um homem chamado de Dante. Ele é o assistente da família Lexville e comenta que parece que está quase tudo finalizado. Então, eles vão deixar o resto com Margrave e voltar. O homem de cabelos pretos apenas ouve tudo em silêncio, enquanto observa os corpos mortos lá embaixo. Entre os bárbaros que estavam na fronteira, apareceu um ser que nem mesmo Margrave poderia derrotar. O chefe chamado Texa. Dante comenta com o cara de cabelos pretos que chegaram notícias sobre o ducado Agnus. Ele pergunta ao outro se ele se lembra que havia um grande problema no ducado Agnus após a morte em um acidente do duque e da duquesa.
O homem de cabelos pretos disse que a recém-nomeada duquesa e chefe da família passava todos os dias bêbada, negligenciando seu dever. Dante comenta que isso aconteceu, mas o de cabelos pretos pergunta se eles foram completamente destruídos, já que tinham muitos olhos querendo o ducado. Dante disse que pelo contrário. Parece que a duquesa voltou completamente à razão e começou a dar um jeito em tudo, tanto na parte interna quanto na externa de todo o ducado. Então Dante achou que ele gostaria de saber. O homem de cabelos pretos questionou se aquela mulher recuperou a razão. Raquel era uma mulher medrosa que se escondeu atrás dos pais dela para não ter que encarar o homem de cabelos pretos. Até agora não foi apresentado, mas o que tudo indica é o protagonista masculino dessa história. Esse homem sabe dos rumores estranhos que existem sobre ele. No entanto, como alguém tão fraco seria capaz de administrar um ducado inteiro adequadamente? Se tal pessoa se tornou o chefe da família, o único destino deles é ter tudo indo por água abaixo. Uma família destinada ao fracasso, e ele não tem qualquer interesse no óbvio. Então diz para eles voltarem para a capital. Dante fica confuso, e diz que eles ainda não se encontraram com Margrave. Finalmente descobrimos que o nome do homem de cabelos pretos é Telvon Lexbilly. Um ser que eliminou o inimigo que fez a guerra durar 1 ano em apenas 1 semana. Um ser capaz de resolver todos os problemas. Uma criatura bizarra e assustadora. Um ser que não tem intenção nenhuma de dar atenção a pessoa insignificante. Ele é apenas um predador louco atrás de sua próxima presa. Enquanto isso, Raquel está sendo atendida por um médico que diz que ela está normal. Raquel questiona sobre o que tinha então naquela bebida. Luman, o ex-médico da família Agnus, fica pensativo. Por fim, ele pergunta se ela já ouviu falar da erva de Pierro. Ficando aflita, Raquel nega e pergunta o que seria isso. Marcos olha o médico nervoso, enquanto o médico diz ser uma erva altamente venenosa, que é capaz de matar a alma e evitar a reencarnação. Ouvir essas palavras deixa Raquel chocada. Ela pergunta se estava tomando isso, e é informado que o Barão Lento falou que ela tem tomado isso há 6 meses. Os sintomas causados pelo envenenamento da erva de Pierro não são reconhecidos até mesmo por médicos experientes e sacerdotes. Isso porque os sintomas são facilmente confundidos com o alcoolismo. A única diferença é que se uma pessoa tomar por mais da metade de 1 ano, ela ficará incapacitada de até mesmo falar frases completas. Mas o estado da duquesa... Esse veneno é controlado pela família imperial. Se o médico nunca tivesse visto casos dele antes, nem mesmo ele teria percebido. Mas se essa erva é controlada pela família imperial, então não é algo que possa ser conseguido pagando um certo valor. Eles precisam descobrir como eles colocaram as mãos em algo assim. Mas uma coisa que a Raquel não entende é como ela está tomando isso por todo esse tempo e continua tão bem assim. Pelos conhecimentos do médico, há apenas 2 casos onde alguém consegue ficar bem depois de tomar um veneno tão terrível. Ou a pessoa é uma santa que recebe a proteção divina, ou uma maga que despertou poderes muito especiais. Mas historicamente, há apenas um mago que despertou aquele poder. Que poder é esse? Não vamos descobrir agora. Magia é um tipo de poder que desperta apenas os escolhidos e que não é possível de conseguir através de treinamento. Naquele mundo, aqueles que nascem com esse poder de 1 em 1 milhão são chamados de magos. A magia tem propriedades específicas, onde a Liz tinha propriedade da água. No entanto, é difícil para nossa prota acreditar que ela seja um caso especial com poderes diferentes, já que ela não sente nada. O médico fica observando a Raquel e percebe que ela está agindo estranho. Ela está calma e tranquila, quando deveria estar nervosa. Confiante, quando deveria estar em lágrimas. É dito que esse veneno mata a alma. Mas será que ele também é capaz de mudar a personalidade do indivíduo? Raquel chama o médico, que acorda seu transe, e diz que eles não têm total conhecimento sobre esse veneno. Então, eles vão ter que fazer exames regulares e acompanhar o processo. Raquel agradece o médico por ele ter voltado. Afinal, ele nos foi apresentado como ex-médico da família, né? O médico diz que ele que deveria agradecer, já que ele ainda tem trabalho para fazer ali. Pois mesmo que ele tenha dedicado metade da sua vida para a família Agnus, ele havia sido expulso sem nem mesmo saber o porquê. Ele deve ter sentido muito ódio e saudade daquele lugar, que é como a casa dele. Nossa diva pede para ele descansar um pouco depois da longa viagem que ele fez, pois se ela precisar dele, ela irá até ele mais tarde. O médico diz que ela pode se sentir livre para ir até ele a qualquer momento. Ou então entra no quarto informando que trouxe algumas cartas importantes que foram enviadas para ela. Logo, a carta no envelope vermelho chama a atenção da Raquel, pois isso indica que é uma carta da família imperial. Enquanto isso, na masmorra do Ducado Agnus, Taio está culpando Abigail, pois se ela não tivesse feito nada, eles não estariam trancafiados ali. Mas Abigail rebate, pensando quem foi que resolveu ir atrás dela, por livre e espontânea vontade. Abigail sabe que não receberá a pena de morte, já que ela é uma nobre também. E quando o julgamento começar, eles precisarão de provas concretas. No entanto, não há muitas pessoas que saibam sobre aquela erva. Como é algo do qual eles não fazem a mínima ideia, então ficará tudo bem. No entanto, ela
ela não sabe qual é a condição da duquesa agora, mas já faz meio ano desde que ela começou a usar aquilo. Rupert chega até a masmorra pedindo para eles saírem, já que essa é uma ordem da duquesa. Instantaneamente, eles ficam muito contentes, e Abigail comenta que sabia que isso aconteceria, e que a duquesa acredita na lealdade dela. Rupert pergunta se lealdade, e pensa que isso é engraçado, já que essa mulher não verá o sol por muito tempo. Por ordem da duquesa, essa mulher será mantida em um lugar de extremo sigilo. Lendo outra carta, Raquel vê o nome do Theo, o homem de cabelos pretos de antes. Marcos coloca pilha dizendo que ele é um completo lunático, o que deixa Raquel em pânico. Pois apesar da formação de magos não ser hereditário, todos os Grão-Duques misteriosamente despertaram como magos de fogo. Mas mesmo com despertar em todas as gerações, todos tiveram seus destinos encerrados no campo de batalha enquanto ansiavam pelo sangue da batalha. E foi por isso que isso foi conhecido como a maldição de sangue. O motivo para nossa prota estar tendo essa reação agora é porque ela recebeu um convite da família imperial para comparecer ao banquete para celebrar a vitória dos Lexville. Porém, o Grão-Duque só apareceu uma única vez na história em formato de uma triste notícia, dizendo que o protagonista o matou assim que ele assumiu o trono. Então ele nem sequer aparece na webtoon. Por isso, ela não sabe se vai soar mal se ela não for. Mas Marcos diz que ela sabe muito bem a resposta. E com um olhar determinado, ele diz que não há oportunidade melhor de anunciar a volta da família Agnus do que um banquete imperial. Ouvindo isso, a Raquel fica como? Chorando por dentro. Marcos pergunta se ela está preocupada com o Grão-Duque Lexville, mas diz estar tudo bem se ela não quiser se aproximar dele. Mas talvez Raquel não queira vê-lo por saber o fim dele. Ela continua lendo a carta e percebe que o atual imperador, Giorgio, é o tio do protagonista, sendo que no futuro ele vai ser punido pelo próprio protagonista. Raquel pensa que a Eva de Pierro é controlada pela família imperial. Depois disso, a imaginação dela corre solta, o que a deixa assustada. Ela então desaba sobre a cadeira exausta e pergunta para o Marcos se ele não tem algo para falar para ela, o que deixa o homem confuso. Ela quer saber sobre aquela criança, Liz Agnus, já que ela tem certeza de que ele sabe exatamente onde ela está. Marcos questiona sobre as razões pela qual a Raquel está procurando a meia-irmã dela tão de repente. Raquel responde que ela não pode permitir que a Liz esteja em outro lugar além daquelas terras. Marcos pede para ela fazer um acordo com ele caso o que ela esteja falando seja realmente verdade. O pedido dele foi que eles esperassem até que tudo estivesse mais estável. Então, ele irá trazer a Liz. Depois disso, Raquel começou a fazer seu trabalho com bastante empolgação e empenho, como se ela nem ao menos cansasse. Olhando ela trabalhar com tanto afinco, Marcos não sabe se ela realmente tem um coração puro. No entanto, ele ainda não pode confiar, já que plebeu, nobre de baixo escalão e filhos ilegítimos acabam sendo negligenciados pelos outros, e na maioria dos casos, acabam mortos. Mas os pensamentos da Raquel agora estão no território do ducado, já que nos últimos 6 meses, os impostos haviam dobrado. Como resultado, todo o sustento dos cidadãos havia sido completamente arruinado, o que fez a Raquel emitir uma nota oficial informando que todos estariam isentos de impostos no próximo trimestre, junto com o anúncio de que os impostos serão normalizados novamente. No entanto, a maioria da população deles não tem alfabetização suficiente para entender notas oficiais, então talvez fosse melhor eles usarem também o método de contratar pessoas para espalhar informações faladas, pois aí seria apenas questão de tempo até todo o território estar ciente. Raquel sabe que o benefício de ler e escrever é algo exclusivo dos ricos, então se a pessoa não estiver pelo menos na classe média, ela não terá tempo nem dinheiro suficiente para ser capaz de aprender. Ela tem em mente o plano de criar uma escola no futuro, pois ela quer que a Liz viva no lugar mais rico e próspero do mundo. Por isso, ela não pode tolerar que as coisas sejam deixadas de lado, já que isso apenas criaria uma enorme bola de neve. E apenas uma pessoa é capaz de resolver isso, ela própria. Então, ela tem que ser forte, para que ninguém possa menosprezar a Liz e para que ela possa viver uma vida feliz dessa vez. Para isso, ela precisa de dinheiro. De muito dinheiro. Mas nossa prota está determinada a conseguir isso. Para isso, eles irão vender todos os itens da empregada-chefe secretamente, para que não seja possível nenhum tipo de reembolso, e também para o mundo não saber que a duquesa estava sendo enganada pela empregada-chefe. Diz o ditado que quando uma família de nobres ricos declara falência, ainda é possível que eles se mantenham por 3 gerações. No entanto, a situação do ducado não é das melhores. Finalmente, nossa diva terminou tudo o que tinha para fazer e Marcos pede para dar uma olhada no trabalho dela. A decisão é anunciada como se eles estivessem em um reality show, onde Marcos diz, cheio de drama, que ela está aprovada! Radiante com um veredito, Raquel diz que irá comemorar, e para isso, irá ver pessoalmente começar o clima em todo o território. Essas palavras deixam Marcos muito nervoso, e ele diz achar não ser bom ela fazer isso agora. Mas nossa diva pergunta por que com os olhos mais brilhantes do mundo. Não tem como resistir a essa carinha. Inclusive, Marcos está tendo dificuldades em fazer isso. Ele até fecha os olhos para tentar não ceder. Mas Raquel insiste no seu olhar de cachorro pidão, brilhando ainda mais. Isso foi suficiente para o Marcos ceder,
Afinal, podia ser uma boa experiência ela ver com seus próprios olhos. Raquel achava estar partindo rumo a uma emocionante expressão pelo território. No entanto, a viagem já não começou das melhores. Ela está sofrendo com o desconforto da carruagem. Apesar de Anne estar super empolgada por estar andando pela primeira vez em uma carruagem tão luxuosa e confortável. Para ela, aquilo é o paraíso comparado com as carruagens normais. Raquel não concorda com a empregada e pensa que quando eles conseguirem bastante dinheiro, a primeira coisa a ser resolvida serão aquelas estradas. Finalmente, eles chegaram até a cidade. Rupert ajuda ela a descer da carruagem. Hoje, Raquel será apenas uma jovem senhorita de uma família nobre. Ela ainda está tentando se recuperar da viagem que a deixou enjoada. Mas aquele é o mercadão do território, o melhor lugar possível para eles entenderem a situação econômica do território. É possível sentir um cheiro azedo vindo dos alimentos e produtos nada consistentes. Nada ali tem um mínimo de qualidade. Com os altos impostos e o fechamento de grandes comércios, a dificuldade para conseguir bons produtos deve ser extremamente alta. A economia das pessoas comuns está em completo colapso. Raquel ainda tem muito trabalho para fazer. De repente, eu vi uma moça vendendo flores e seu irmão mais novo está ajudando. No entanto, até agora eles não venderam nenhuma flor. O menininho já está quase chorando, pensando que todo mundo é malvado. A irmã explica que é porque é um momento difícil para todo mundo. Enquanto isso, Raquel está só observando tudo, até que ela muda o seu rumo. E chegando até a mulher das flores, ela pergunta quanto custa aquelas flores, pois ela gostaria de comprar todas. A mulher fica confusa, mas responde que 3 pratas são suficientes. Normalmente seriam 5 pratas, mas como Raquel está comprando muitas, ganha um desconto. Mais que 3 moedas ou 5 o quê? Raquel dá uma sacola cheia de moedas de prata. Os dois ficam em choque, pois aquilo é muito. Mas com um sorriso, Raquel diz que elas são belas flores. O menino apenas olha impressionado, achando que Raquel é um anjo que comprou todas as flores da irmã dele. Na realidade, Raquel só se aproximou deles por achar linda a relação dos dois irmãos, pois um dia ela quer viver assim com a Liz. Raquel começa a dar as flores de presente para o Rupert e para a Anne, deixando os dois muito felizes. Essa é a primeira vez que Rupert recebe flores de presente, já que ele nunca namorou, pois não teria tempo suficiente para treinar e trabalhar tendo namorada. Enquanto Anne nunca teve tempo para cultivar flores, pois ela estava muito ocupada trabalhando. O que eu entendi aqui é que nesse mundo as mulheres que dão as flores que cultivam aos homens. Isso faz Raquel se sentir atingida como a chefe deles, então ela pensa que assim que o ducado estiver mais estável, ela dará férias para eles. Mas esse momento bonitinho é destruído por um grito que falta arrastar eles. O grito veio de 2 homens, que estão insatisfeitos com as ações da duquesa. Só de pensar nos impostos daquele trimestre dá vontade de largar tudo e fugir dali. Algo que não aconteceria se ainda fosse o antigo duque. Anne vai até um homem informar de que é uma nota oficial dizendo que todos estão isentos dos impostos naquele trimestre. Mas o homem informa que é a coletora de impostos do ducado indo de porta em porta coletar os impostos, o que pega a Raquel de surpresa. Então, outro grito é ouvido, chamando a atenção da Raquel e do Rupert. Anne só não olhou também porque está muito revoltada com a situação. São alguns homens que estão atormentando os irmãos por eles terem ganhado dinheiro, dizendo que por isso eles têm que pagar os impostos. Ouvir os gritos de desespero da criança pedindo para os homens soltarem sua irmã deixou Raquel muito aflita. Quando observa a cena, Raquel questiona Rupert se ela já contratou cobradores de impostos em algum momento, e obtém uma resposta positiva. Então ela percebe que essa era a situação. Ela manda os homens pararem. Eles até param, mas para olhar para a nossa prota. Um deles comenta que ela parece ser a filha de alguma família rica, então ele vai avisar de que ela acabará se machucando caso se meta em deveres oficiais. Raquel sabia que as coisas estavam um caos, mas ela não imaginou que seria tão ruim. Isso é culpa dela. A florista percebe que a situação está ficando perigosa. Ela não quer deixar ninguém com problemas por causa dela. Então ela instrui o seu irmão a fugir, e pula no homem o agarrando por trás. Ela grita para a senhorita fugir, pois aquilo é perigoso. Anne fica desesperada com a situação. Rupert parece ter ficado bravo, enquanto Raquel pensa que é nos piores momentos que a verdadeira natureza de alguém aparece. Raquel chama o Rupert, e o homem comenta que parece que ela não sabe quão assustador o mundo é. Então Raquel dá ordem para o Rupert não matar eles, pois ele precisa fazer algumas perguntas. A expressão do Rupert chega muda, e ele prontamente concorda. Ele então se prepara, e no segundo seguinte já arrancou a espada das mãos do homem. Alguém tenta atingir ele pelas costas, mas facilmente Rupert o segura. Enquanto isso, Raquel está perguntando à florista se ela está bem. O homem começa a gritar, perguntando se ela não tem medo da duquesa, para ferir o corpo de um coletor de impostos. Segundo ele, a família ducal jamais deixará eles saírem impune. Mas se eles se ajoelharem e implorarem por perdão agora mesmo, então talvez... Mas Raquel interrompe perguntando se a família ducal não deixará ela sair impune, enquanto tira seu chapéu para revelar seu rosto. Ela diz que isso é muito engraçado. Anne logo entende a situação e manda todos eles pararem com as grosserias e mostrarem respeito com a duquesa Agnes. O homem fica chocado com a revelação.
Mas para piorar as coisas, Raquel pergunta com um sorriso ao Rupert qual seria a punição adequada para aqueles que, mesmo não tendo nada a ver com ela, ainda usaram usar o nome dela. Com um ar sombrio, Rupert responde que execução sumária, o que deixa os caras completamente em pânico. A vida deles já está até saindo pela boca. Eles pedem perdão e para serem poupados. Raquel então informa para todos que estão em volta que ela claramente emitiu uma nota oficial falando da isenção dos impostos naquele trimestre. Então, se pessoas assim aparecerem de novo, não é para eles hesitarem em denunciar para o ducado. Voltando novamente a atenção para a florista, Raquel pergunta qual é o nome dela. A mulher se apresenta como Bella. Ela agradece a Raquel por ter salvado ela e pede para Raquel avisar se tiver algum jeito que ela possa retribuir o favor. Adiante, Raquel pede para a florista ir com ela, o que deixa Bella muito confusa. A verdade é que Raquel escolheu para ser empregada pessoal da personagem favorita dela. No dia seguinte, após o retorno, Raquel está falando para o Marcos que a nota oficial não está sendo anunciada apropriadamente e os arruaceiros continuam livres. Então ela pergunta se ele pretende manter em segredo onde a irmã dela está, mesmo o mundo estando um caos lá fora. Mas pelo olhar do Marcos, Raquel percebe que ele ainda não acredita nela. Raquel ainda sugere outra coisa. Ela informa que já acabou com tudo que tinha ali e com isso o território será capaz de progredir sem problemas. Então ela pede para ele manter a palavra dele. Por causa disso, finalmente chega o dia em que ela se encontrará com a Liz. Ela está tão ansiosa que mal dormiu. Marcos achou que levaria no mínimo um mês para cuidar de toda aquela papelada, mas nem mesmo a única correção foi feita em vão. Isso é extraordinário, e por causa disso, ele jurará a lealdade para Raquel de agora em diante. Mal sabe ele que ela só trabalhou incansavelmente para ver a Liz. Anne percebe quão ansiosa a Duquesa está, e Raquel concorda. Sem conseguir parar de sorrir, ela diz que vai ter uma família. Anne percebe que os pais da Duquesa morreram, e ela ficou sozinha esse tempo todo. A Duquesa deve ter se sentido muito solitária. Finalmente, eles chegaram até uma casinha. Raquel simplesmente trava em frente à construção. Ela pega um espelho e começa a treinar muito nervosa como ela vai se apresentar para Liz, já que a primeira impressão é muito importante. Marcos pergunta se ela quer que ele entre primeiro. Mas Raquel nega, dizendo que ela vai. Mas nisso, uma criança vem correndo em direção a ela e acaba caindo sobre ela. Ao fundo, gritos são ouvidos. A voz diz não precisar de inúteis como ela e que é para ela sumir dali. Olhando para a criança em seu colo, com lágrimas nos olhos, Raquel percebe que é a Liz. E é com o reencontro dessas duas irmãs que o episódio de hoje chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!